aula de Cristologia. Estamos andando, graças a Deus, dentro da nossa matéria, que faz parte do módulo de Teologia Sistemática. Nós já estamos aqui indo para a quinta aula e hoje nós vamos falar sobre o Credo Apostólico, a segunda parte. Até agora a gente já teve aqui na primeira aula falando sobre o mistério que é Jesus Cristo. Foi uma aula de introdução. Segunda aula é o ensino cristológico dos apóstolos. Como é que os apóstolos entendiam a cristologia? Alguém já chegou a dizer que nós temos mais conhecimento teológico do que o apóstolo Paulo. Vocês acreditam? Tem gente que fala que nós conhecemos de teologia muito mais do que o apóstolo Paulo. Isso aí em questão de conhecimento, tá? Acúmulo de conhecimento. Agora, não se fala a questão do convívio com o ministério dos apóstolos, do Espírito Santo no primeiro século. Não é isso que eles estão falando. Não é diminuindo o apóstolo Paulo. É dizendo que nós hoje temos muito mais acesso e muito mais profundidade no conhecimento religioso, teológico, do que o próprio apóstolo Paulo. E a gente não consegue fazer um terço teologicamente do que ele fez, porque Paulo escreveu 48% do Novo Testamento. São 27 livros, 13 epístolas são só do apóstolo Paulo. O livro de Atos ele aparece no capítulo 13 e ocupa até o capítulo 28. A maior parte é dele. Isso aí em números significa 48% do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. E qual que é a centralidade do ensino de Paulo? Cristo. Nada propus saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele escreveu 48% do Novo Testamento. Nós, teologicamente, temos muito mais material e muito mais conhecimento do que Paulo. Não significa que a gente tem muito mais capacidade ou habilidade que ele. A gente não escreveu nada no Novo Testamento. Na verdade, a gente gasta a vida inteira para entender o que o apóstolo Paulo escreveu em 13 cartas. A vida inteira. E a gente percebe que fica nadando, né? Nadando na beira. Porque quando você começa a compreender as coisas do jeito que o apóstolo Paulo entendia, ele até fala para os irmãos o seguinte, ele fala assim: irmãos, orem por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra que eu devo falar, e para que eu possa ter sabedoria para falar de Cristo como convém. Porque o apóstolo Paulo entendeu que Cristo era um mistério tão gigantesco que ele, com todo o conhecimento que tinha, não tinha vocabulário e nem habilidade para falar de Cristo como convém. Precisava que a igreja intercedesse por ele. Esse é um recado muito bom para nós que estamos fazendo teologia, para que em momento algum a gente venha se insuflar, né? Insuflar quer dizer ficar inchado com um pouco de conhecimento teológico. Paulo ele diz na segunda carta aos Coríntios o seguinte: aquele que julga saber alguma coisa, segunda carta aos Coríntios, está lá no capítulo 13. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então já dá um breque na gente, né? Eu sei, mas ainda não sei como convém saber. Por isso a gente tem que ir aos poucos, né? Nós estamos avançando, tá bem? Na nossa quarta aula. A primeira parte a gente falou sobre o credo dos apóstolos. Nós andamos até as 3 primeiras declarações. São 16 declarações sobre Jesus Cristo, bem? 16. A gente viu a primeira: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí nós discorremos com base em Apocalipse 4, 9 ao 11. Segunda declaração: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E nós discorremos lá em João capítulo 3, versículo 16 e 18. A terceira declaração: foi concebido por obra do Espírito Santo. E a gente pensou um pouco, baseado lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 35. Hoje, a quarta declaração: nasceu da Virgem Maria. O que a gente tem a pensar sobre isso? Vamos ler aqui, Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 23. Mateus capítulo 1. Por que Mateus e não Lucas?
Os dois podem ser lidos, tá bem? Mas esse daqui, ele tem uma linguagem que muito nos interessa. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e a não conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Eu avancei um pouco mais, além do 23, eu fui até o 25. Por quê? Porque aqui no versículo 24 diz que o anjo do Senhor ordenara. E eu quero pontuar aqui, porque ainda não ficou claro para algumas pessoas que o anjo do Senhor não é Jesus. As pessoas vão até o Antigo Testamento, leem anjo do Senhor e querem ver Jesus ali. Quando você vem para o Novo Testamento, o mesmo anjo do Senhor aparece aqui. Mas se Jesus está vindo, como que Jesus está aparecendo? É uma lógica simples. Não é só essa vez que aparece o anjo do Senhor aqui no Novo Testamento. E esse anjo do Senhor, ele é identificado como sendo anjo do Senhor. Aqui em Mateus não fala que é Gabriel, tá? Não fala. Onde que fala que é Gabriel? Lucas. Só que Lucas, o anjo Gabriel aparece para Maria e para Zacarias. O anjo que aparece para José não tem nome, ele é chamado de o anjo do Senhor. Esse o anjo do Senhor é o mesmo anjo que aparece no Antigo Testamento, que apareceu para Abraão, que apareceu para Moisés, que apareceu para Josué, que apareceu para o pai de Sansão, Manoá. É o anjo do Senhor. Mas a gente quer, porque a gente quer interpretar que o anjo do Senhor é Cristo. Mas só que a Bíblia não permite isso. E quando eu falo a Bíblia, é a Bíblia inteira. Porque para ser um bom teólogo, a gente tem que ler a Bíblia inteira. É um exercício que você não pode ler só as passagens que te interessam. Você é obrigado, como teólogo, eu quero conhecer, estuda a Bíblia inteira. Vai demorar quanto tempo? 1 ano, 2, 3? Demora o tempo que for, leia. Aí o contexto bíblico vai mostrar que esse anjo do Senhor é um anjo específico, tá bem? Ganha o nome de anjo do Senhor, porque ele realmente está muito perto de Deus, ele recebe segredos diretos de Deus, ele vem, ele representa o próprio Deus, se prostram diante dele, só que ele não recebe a adoração para ele, porque ele está só como um embaixador. E o embaixador que está falando em nome da sua nação, sabe que a honra deve para a sua pátria. Então a adoração não é para o anjo. Não vou ficar preocupado com isso, tá? Com isso. Por isso que eu li esses versículos um pouco mais. Quem tem ouvidos para entender, que entenda, né? Aí eu falo para os irmãos e as irmãs que estão presentes aqui e algumas pessoas que também nos acompanham pela internet, tá bom? De vez em quando alguém pergunta sobre isso. Agora a gente começa a fazer o que a gente chama de exegese. O que é uma exegese? É uma interpretação linha a linha. Isso é uma exegese. Não dá para fazer uma interpretação exegética agora, tá bem? Como que eu faço a interpretação exegética? Eu tenho que estudar a vida inteira. Antes de eu vir aqui ensinar, eu tenho que ter estudado o texto, eu tenho que ter avaliado o texto, analisado o texto, e junto com os contextos, isto é exegese. Bom, depois que eu fiz a exegese, o que a gente lê aqui? Primeiro, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Porque entre os judeus havia uma cultura de fazer o contrato do casamento. Quando a menina nascia, já era feito um contrato de casamento entre os pais.
Quando essa menina alcançava a puberdade, entre os 12 e 13 anos, ela já podia contrair matrimônio. Qual que era o sinal que a menina estava pronta para o matrimônio? Primeira menstruação. A primeira menstruação é o sinal. Agora não é mais criança, porque para os judeus não existe a divisão que existe entre nós. A gente tem primeira infância do 0 até os 7, segunda infância dos 7 até os 12, adolescência dos 12 até os 17, juventude dos 18 aos 21, vida adulta dos 21 aos 60 e depois senilidade ou velhice dos 60 em diante. Para os judeus tinha a seguinte divisão: criança e adulto e ancião. Acabou. Criança, adulto e ancião. Criança até os 12 anos ou 13, quando a menina tinha a primeira menstruação e o menino começava a entrar na puberdade. Aí é criança. O menino, ele já era levado para poder fazer o ritual de iniciação na vida adulta. Ele já não é mais considerado criança, ele é considerado homem. Quando Deus chega para Jeremias lá e fala com Jeremias, ele fala: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança e não sei falar. Deus fala: você está brincando comigo, Jeremias? Faz tempo que você não é criança, desde os seus 13 anos que você não é mais criança. Então acaba com isso. Entre os judeus, 13 anos marca o fim da infância. Aí entra na vida adulta, menino e menina, pronto para casar, inclusive, tá? Pronto para casar. E vai até por volta dos seus 50 anos de idade, como sendo adulto, quando começa a preparação para ele ser aceito entre os anciãos. Era um privilégio, porque a faixa etária de morte era de 45 anos. Os homens morriam em torno dos seus 45 anos, 50. Aquele que Moisés fala: chegou nos 80, rapaz, então olha, é só enfado e canseira, porque muita coisa viver 80 anos. É uma raridade você ter na Bíblia homens que vivem demais, mas aquele que alcançou a longevidade, quer dizer que se alcançou o favor do Senhor. Essa é a cultura bíblica. O que é longevidade para eles? Passou dos 45 anos, meu amigo, tá bom, hein? Você sobreviveu às guerras, você sobreviveu às mortandades, às doenças, você sobreviveu ao trabalho pesado, sobreviveu aos assaltos, então você está um privilegiado de Deus. Vai ser aceito agora entre a comunidade dos anciãos de Israel. Se prepara, porque você merece. As cãs brancas, né? Símbolo de longevidade, sabedoria e favor do Senhor. É isso que é a cultura bíblica. O que eu estou fazendo com vocês aqui é exegese. É algo que é extra bíblico, está em outros livros, mas para quem leu e escreveu o texto, que foi Mateus, está lá. Ele sabia disso. Maria, ela já está prometida em casamento a José. Está prometida desde o nascimento. Quando se diz então que o anjo do Senhor vem a ela, vem a partir desses 13 anos de idade. E há uma tradição muito forte que mostra que Maria, ela era o que para nós é uma adolescente, entre os seus 16 e 17 anos, 13, 14, 15, 16 anos de idade, sabe? Estava pronta, uma tradição muito forte para isso, porque o texto que nós temos aqui, que Mateus citou, ainda estão fazendo exegese: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse texto está lá em Isaías, capítulo de número 7. Só que Isaías foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. E como é que está escrito lá no hebraico? Eles têm uma palavra que é alma. Bem, alma, do jeito que a gente escreve alma, só coloca um H no final, alma. E alma pode ser traduzido como jovem e pode ser traduzido como virgem. É possível as duas traduções. Por que a gente sabe que é virgem? A gente sabe porque lá no século III, tá bem? Os judeus fizeram uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Já falei isso aqui algumas vezes para vocês. A gente vai esbarrar nisso ainda, muitas vezes, tá? A Bíblia era só em hebraico. Aí fizeram uma tradução do hebraico para o grego. E os tradutores, eles eram judeus da gema, sabe? Judeu da gema, não era judeu fake, não. É judeu, sábios de Israel.
E eles fizeram uma tradução letra por letra, palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Era uma excentricidade da piedade dos judeus, não mudar nada. Era tão excêntrica a devoção que eles teve, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar mais uma vez, tá bem? Era tão excêntrico que eles contavam letra por letra, para saber se não tinha errado alguma coisa. Caso eles errassem, eles jogavam o papiro inteiro fora. Eles jogavam tudo fora, porque foi profanada a cópia. Não é que nem hoje, sabe, dá uma tecla lá e acabou. Não, é no papiro, e não tem como apagar. Não tem como apagar. Vou dar até mais uma dica para vocês, cultural aqui, tá? Sabe aquela passagem que Jesus fala o seguinte, ó, que aquele que vencer, de forma alguma riscarei o seu nome do livro da vida, né? Algumas traduções é apagarei, de modo algum apagarei. Não existe apagar, existe riscar mesmo, passar um borrão por cima do nome. Sabe o que isso significa? Que o nome da pessoa já está no livro da vida. E o que acontece com a pessoa se ela não for salva? É borrado o nome dela por cima, é riscado, passado um borrão por cima. Isso é cultura bíblica, vocês anotarem aí. Olha como é importante nós participarmos de um estudo, porque vem coisa que já é sabido de muitos, mas não é sabido de todos. Então, para vocês pontuarem aí, o judeu está traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego, está contando as letras. Se ele tivesse errado uma palavra, ele jogava o papiro todinho fora. Só que o papiro todo fora não é um material barato, tá? Ó, me dá uma folha de sulfite aí, quanto? 20 centavos. Não, você compra um rolo de papiro, pesava de 2, 3 ou 4, 5 quilos, dependendo do tamanho do rolo, e papiro era material de luxo, ou era o papiro, ou era o pergaminho, entendeu? Ou era feito na pele de um animal. Na pele de um animal, muito mais difícil, muito mais caro. No papiro, um pouco mais barato, mas ainda assim era material de luxo, porque tinha que ser importado. Até hoje, o material importado, né, se vem pelo caminho certo, é caro. Naquele tempo também, vinha importado do Egito. Agora você imagina que você está com um papiro, escrevendo. Você tem um cuidado de contar as letras. E na hora que eles encontram a palavra Almá, eis que Almá dará à luz um filho. Eu tenho que traduzir isso para o grego. Eu vou traduzir como virgem ou eu vou traduzir como jovem? Como que eu vou traduzir isso daqui? Aí não é um só sábio, tá? São 70, porque depois que eles faziam a cópia, eles tinham que passar pela revisão. E quem fazia a revisão é uma pessoa que não tinha visto ele fazer a cópia ainda, para não sair nenhuma mutreta. É um livro de Deus, é um livro sagrado, um livro inspirado por Deus. Então na hora de fazer a revisão, se o outro notasse que tinha erro, descartava o papiro. Se o outro notasse que tinha traduzido de uma maneira errada, descartava o papiro. Eles não deixavam passar, judeu não deixa passar. E qual que é a surpresa? Que todos os copistas, tradutores, eles traduziram exatamente da mesma maneira. Eles traduziram por virgem. Não é que eles estavam dialogando. Escuta, chegamos aqui, rapaz, ou é virgem ou é jovem. Não é isso. Cada um com a sua escrivaninha, para ter garantia de que é a Bíblia de Deus e que a tradução é fiel. Não é igual hoje, sabe? Sai uma tradução ruim aqui, mas vai ruim mesmo, não vamos jogar fora não. Porque teve isso, tá? Na história da tradução da Bíblia teve isso. O pessoal traduziu errado e depois que foi ver que a palavra estava traduzida errado. A tradução, não a Bíblia, tá? O original estava intacto. Mas depois, só que o livro já está pronto, vamos jogar fora? Não, vamos passar para frente, depois a gente faz uma revisão. Depois a gente vai fazer uma correção. Por isso que você tem Bíblia Almeida, revista e corrigida, Almeida, revista e atualizada, Almeida, revista e contemporânea, Almeida, revista na linguagem de hoje, porque o texto tem que passar por correções. Lá naquele tempo não dá para fazer isso, tem que ser criterioso. Aí os 70 sábios, como diz a história, falaram, vamos traduzir como isso aqui. Aí eu tomei a decisão, vou traduzir por virgem, Pártenos. Vou colocar a palavra Pártenos, virgem. E o outro sábio lá, igual, virgem. E o outro sábio, virgem. Todos traduziram por virgem, todos. Na hora que a Bíblia apareceu diante da comunidade judaica, essa Bíblia foi chamada de Septuaginta, tá bom? Septuaginta porque foi feita por 70
sábios. Mas irmãos, são 70 sábios judeus, da gema, tá? Não é fake, sabe? Não é que se converteu e achou bonito. É judeu que sabia o hebraico e lia a Bíblia em hebraico. E o judeu que sabe em hebraico é o seguinte: ele sabe de cor o hebraico. Não é que ele está lendo para ele entender, ele sabe de cor. Por quê? Porque o hebraico é uma língua que não tem vogais, só tem as consoantes. Então o camarada tem que ler lá Alma sem A. Ele tem que pegar o L, o M e o H e saber que ele está lendo o Alma sem A. Não tem A, tem só o L, M e H. E como que eu faço? Eu tenho que saber de cor. Na hora de pronunciar é que eles pronunciavam Alma. Alma. Aqui a gente está no Datashow, não dá para me escrever, mas dá para você mentalizar, tá bem? Qual que é a surpresa? É que as traduções que foram feitas estão idênticas. Idênticas. Só que é o suficiente para acreditar que a tradução da Septuaginta é uma Bíblia original? Não, porque existem os outros judeus que não participaram da tradução do hebraico para o grego e que vão pegar a Bíblia grega na mão. Aí você imagina aqueles judeus ortodoxos. Pensa no ortodoxo, naquilo que a gente chama de xiita, né? Não devemos chamar de xiita porque xiita é da outra religião, é dos muçulmanos, tá? Mas pensa num judeu fundamentalista, aquele que não aceita o grego. Ele não aceita. Ele está lá no templo de Jerusalém, ele está lá na sinagoga judaica dele, só tem judeu, canta em hebraico, ora em hebraico, pensa em hebraico, odeia se falar em grego. Aí chega uma Bíblia em grego para ele. Aí ele fala: vou mostrar que isso aqui é uma tradução falsa. Aí ele está lendo. Quando ele lê, ele fala: não é verdade que a Bíblia está igualzinha, idêntica, idêntica. Eles não tiveram como rejeitar a Septuaginta. Não puderam rejeitar, porque era a Bíblia hebraica, em grego. Estava em grego, mas era a mesma Bíblia. E ela começou a ser aceita. A Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento, tá? Ela começou a ser aceita porque ela era mais fácil de ser carregada, ela era mais fácil de ser lida e ela era mais fácil de ser pregada também. Começou a ser aceita dessa maneira. O povo conseguia ler a Bíblia em hebraico, em grego, conseguia, e era mais barato. Mais barato. Eu cheguei até esse ponto para dizer o quê? Que quando Mateus está escrevendo o texto dele, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele está usando a Bíblia grega, a Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia hebraica, e que não é uma Bíblia fake, é uma Bíblia original, está igualzinho. Todo o Novo Testamento foi escrito usando a Bíblia em grego. Vocês entenderam? Todas as citações que estão aqui vieram da Bíblia Septuaginta, todas. E é por isso que de vez em quando você vai ver essa discussão. Se vocês entrarem na internet, vai ter um pessoal que vai querer provar que a palavra hebraica é jovem e não virgem. É jovem, porque está alma lá, que pode ser traduzido dos dois jeitos, e que eles liam virgem. Quando o anjo veio do céu, o anjo, ele citou para José a Bíblia hebraica ou a Bíblia grega? Para todo cristão, isso tem que saber, mano. Você é cristão, você tem que saber. O anjo veio do céu, é chamado o anjo do Senhor. É o anjo que apareceu desde o Antigo Testamento e agora está entrando no Novo Testamento. Ele cita em hebraico, ele cita em grego. Ele cita em grego. O nome dele vai ser Jesus. Jesus, para que se cumpra o que foi escrito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aí José desperta do sono. Quer dizer então que há um reconhecimento. Por isso que a gente coloca aqui que a declaração é exatamente essa, tá bem? Nasceu não é da jovem Maria, tá? É da virgem, nascimento virginal de Cristo. E Maria poderia ter aí até os seus 16 anos de idade, estava em contrato de casamento com José, provavelmente desde o nascimento, estava em contrato. Aí a Bíblia diz, antes de terem se ajuntado, quer dizer que eles ainda não haviam juntado, se casado. Eles não estavam casados, mas também não estavam noivos, tá? Não é noivos aqui.
ela já está realmente comprometida em casamento, porque, mais uma vez, dentro da cultura hebraica já é considerado as pré-núpcias, tá? O contrato de noivado é considerado já uma pré-núpcia, é para garantir mesmo que o homem ele vai ficar com aquela moça. Muitas vezes o homem ele já era assim mais adiantado em idade, tá? 25, 30 anos, tinha muitos contratos que era feito que o homem já tinha até mais de 50 anos de idade, tá? E a menina tinha que casar com o homem, com 45, 50, e para o pai era bom. Para o pai era bom porque ele casou a menina com um homem que tinha estabilidade financeira e que pagava um dote. Ele entregava a menina e ganhava um dote. Você vai entregar para um jovem, e o jovem não tem dinheiro para pagar pela sua filha, então não entrega. Deixa a jovem escolher, a jovem escolhe errado ou foge. Então eu já comprometo logo com alguém que tem posses, ele vai pagar para ou ele fazia isso para ele, ou ele então fazia isso para o filho dele, tá? Às vezes prometia para o filho. Por quê? Afinal de contas é um casal de jovens, né? A gente não tem certeza de qual que é a idade de José aqui. Só que ele já é um homem, tá? Ele já é um homem. E ele intentou deixá-la secretamente, porque havia a questão do apedrejamento da mulher por adultério. E esse apedrejamento aí ia acontecer mesmo, embora que eles estavam morando numa vila pobre, né? Mas José era justo e ele não queria infamar Maria e intentou deixá-la secretamente. O anjo do Senhor interveio para que Jesus ele não nascesse sob nenhuma suspeita, tá bem? Não podia nascer sob essa suspeita. Maria não podia entrar sob suspeita. A coisa era só com José. E o anjo interveio. E ele sempre foi reconhecido como filho legítimo de José. Legítimo, tá? Porque aí ele recebeu a mulher. Você vê como que José era um homem justo. Aí ele recebeu Maria, apressou lá o papel, que a menina já estava grávida, né? De um mês, que ela foi anunciar para ele. E apressou os papéis, ajuntaram as casas e pronto. Jesus foi reconhecido legitimamente como filho de José. E detalhe, não é de uma jovem, tá? É de uma virgem. E aí Jesus é o primogênito de Maria, tá bom? A gente vai agora para a quinta declaração. Padeceu sob Pôncio Pilatos.